Obrigada por sua participação, Alfredo, no nosso jornal. Nós vamos conversar sobre por que tantas pessoas, principalmente os esquerdistas, têm tanto ódio do governo Bolsonaro. Alfredo, o documentário Democracia em Vertigem acabou de ser indicado ao Oscar, levando ao mundo inteiro essa narrativa esquerdista, mal intencionada, de que a democracia no país está morrendo desde que o PT saiu do poder. O que o senhor acha sobre isso? Bom, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho de vocês. É fundamental que o campo conservador se estruture com ferramentas de comunicação, porque esse vai ser o embate. O embate se dá na comunicação. Primeiro, ele não é um documentário, é um filme, é uma ficção científica, né? E claro que há toda uma manipulação política por trás disso. A esquerda, ela jamais foi confrontada dentro dos seus valores. E que valores são esses? São os valores da destruição de uma cultura, de uma civilização. Então a escolha dessa ficção científica, que está travestida de documentário, ela é na questão meramente ideológica. Eu sei que vão dizer, olha, quer dizer que Hollywood é de esquerda? Não, é de extrema direita. Basta ver a forma como Hollywood se adaptou ao politicamente correto. Hollywood, na verdade, ela é moldada pelos interesses de quem faz cinema. E o campo das artes, ele é naturalmente e é dominado por esse segmento de esquerda. Negar isso não tem como. Eles tentaram emplacar isso num primeiro momento com o filme do Marighella, que é uma porcaria, e não conseguiu ir adiante. Agora eles estão apostando de novo nesse filme. Eles não vão desistir. O Bolsonaro pode ser reeleito em 22, o Moro pode ser eleito em 26 e em 30, a filha do Bolsonaro pode ser eleita em 36. Não interessa. Enquanto eles não conseguirem derrubar esse projeto de ruptura que o governo Bolsonaro representa, tenha certeza que eles não vão desistir. Porque tem uma coisa muito simples nisso, que a gente precisa prestar extrema atenção. O que está em jogo é que, pela primeira vez, você teve uma ruptura política no Brasil. É a maior ruptura política da história da humanidade. É muito maior do que a eleição do Trump. É muito maior do que a eleição do Johnson na Inglaterra. Não tem nenhum paralelo. Nós somos um dos maiores países onde, depois de 30 e poucos anos de governos sociais-democratas, com vários perfis de esquerda, a sociedade deu um basta. Ninguém acreditava nisso. E é por isso que eles vão continuar esperneando. E vão tentar de todas as formas, em aliança com o Centrão, em aliança com as forças de esquerda, com aliança com as forças do judiciário, eles vão tentar inviabilizar. A guerra ideológica que esse filme representa, que essa ficção científica representa, ela é parte de uma estratégia. A Austrália está ardendo em chamas. E cadê o Papa? Cadê um sínodo sobre a Austrália? Cadê a Greta? Cadê os atores? Então, todo o discurso é ideológico. E no caso desse filme, a opção foi claramente ideológica. Sim, e vemos a extrema esquerda construindo narrativas para o futuro, né, para os nossos filhos, netos, como no caso desse filme Democracia em Vertigem. O que a direita deve fazer nessa guerra cultural? Primeiro é não desistir. Não ter medo de fazer o enfrentamento. Nós temos uma realidade nova. Até 2010, ninguém falava em direita no Brasil. Nada. Ninguém falava. Não existia direita. O pensamento de direita é uma coisa nova dentro do Brasil. Porque nem mesmo os militares, durante os seus governos, tiveram preocupação em formular um pensamento de direita. Abandonaram as universidades. Eu entrei na PUC em 1979. De todos os professores que eu tive dos 4 anos, só um era de direita. O saudoso professor irmão Mainar Long.
Os outros todos eram de esquerda. Ou seja, nós temos que fazer esse enfrentamento. E como nós temos que fazer esse enfrentamento? Sendo conservadores. E o que significa basicamente ser conservador? É defender os valores nos quais nós acreditamos, é conservar a família, é conservar os valores judaico-cristãos, é conservar o Brasil para os brasileiros, é conservar a dignidade. E eu acredito muito numa tese meio estranha. Essa geração que está vindo aí, a mais nova, esses que estão com 10, 12 anos, eles são mais conservadores do que foi a minha geração. A minha visão é que essa geração que está chegando aí na política, ela é melhor do ponto de vista de formação política do que a nossa, porque eles, até pelas redes sociais, até pela construção de canais como o Jornal da Cidade Online, tem tantas outras opções, começam a ter ferramentas de buscar um pensamento de direita, algo que não existia, volto a repetir, até 2010. Entendeu? Então eu penso o seguinte, como é que nós vamos fazer o enfrentamento? Eles já descobriram onde é que eles têm que fazer o enfrentamento, a esquerda. Eles estão tentando entrar no segmento evangélico, estão tentando entrar no segmento religioso. Eu não tenho nada contra nenhuma religião. Mas se você pegar a formação do PT, o PT se forma no Colégio Sion a partir do ponto de vista Frei Beto, sabe, e outras figuras da Igreja Católica, da teologia da libertação. Então, se você pegar do ponto de vista do que está vindo agora, eu acho o seguinte, vai ser feito um enfrentamento, as escolas estão sendo denunciadas. Por que você acha que querem tanto o pescoço do Weintraub? Certo? Ora, porque ele é um ministro que assume a questão ideológica. Então, eles naturalmente vão tentar destruir. Porque a essência da esquerda é uma só. A esquerda vive da destruição. A esquerda não constrói nada. A esquerda destrói valores, a esquerda destrói reputações, a esquerda destrói empresas públicas, como foi no Brasil, destrói fundos de pensão, destrói credibilidade, respeitabilidade. Ela não constrói nada. É a essência da esquerda não construir nada. Por isso que é tão fácil o discurso de esquerda. Por isso, muitas vezes, é tão fácil você chegar com um discurso de esquerda numa criança, num adolescente. Eu não sei se você tem filhos, eu tenho. Imagina você dizer para um menino que ele tem que lavar louça, que mesmo ele sendo do sexo masculino, lavar louça é parte da tua formação da estrutura familiar. Agora é muito mais fácil você dizer que não pode. Então, a esquerda trabalha com a facilidade da destruição. Enquanto que ao campo e ao segmento conservador o desafio é exatamente o de formar. E isso é um processo longo, porque nós temos pouca experiência do pensamento conservador e liberal. Basta observar que o nosso último grande economista liberal foi governo em 1964, o Roberto Campos. E depois ninguém mais foi. Foram todos eles do campo progressista, dos socialistas fabianos, dos sociais-democratas, dos esquerdopatas. Você pega ali o Palocci, que foi inclusive ex-trotskista. Então você tem um grupo político, mais ou menos todo o campo da esquerda. E esse foi, na minha opinião, o grande vacilo dos governos militares. Eles se preocuparam em dar uma infraestrutura para o país, que o país não tinha nada. E eu sou do interior do Rio Grande do Sul, certo? E eu sei como é que era naquele tempo. A gente, para qualquer locomoção, você sair de Candelária até Porto Alegre, era 6h30, 7 horas de ônibus, quando não pegava atoleiro. E nós estamos falando de uma cidade a 192 quilômetros de Porto Alegre. Então, é muito difícil. E os militares trataram de fazer isso. E deixaram de lado a academia, e deixaram de lado a escola, e deixaram de lado a parte da formação das pessoas. Deixaram as televisões andar soltas. Ah, você quer o controle social? Não. Eu quero responsabilidade social dos meios de comunicação. E isso foi sendo deixado de lado e, por consequência, o que aconteceu foi que não teve como prosperar nenhum processo de educação dessas nossas gerações. Por isso eu te digo, eu confio muito
que essas gerações novas que estão vindo aí, elas são muito mais qualificadas do que nós. Então, Alfredo, o nazismo e o comunismo mataram milhões de pessoas no mundo, né? No entanto, nós temos no Brasil uma grande parcela de pessoas, principalmente jovens, que tem orgulho em dizer que é comunista. Se o nazismo é proibido, por que o comunismo não deveria ser criminalizado também no Brasil? Como conversar democraticamente com quem quer colocar você em paredão e acertar uma bala na sua cabeça, por exemplo? Olha, pensa numa questão delicada, interessante, importante e fundamental. O Brasil precisa equiparar urgentemente o nazismo ao comunismo, ou o comunismo ao nazismo. Ah, não, mas o comunismo é um sistema econômico. Econômico e matou quantos? Só na China, entre 70 e 100 milhões. Só na China. A fome na Ucrânia, Holodomor. O horror que foi. E aí vem aquela expressão que comunista come criancinha. Porque quando as pessoas morriam, os próprios parentes comiam. Os extermínios de opositores nos regimes da Coreia, de Cuba. Eu acho fantástico quando eu vejo um gay ou uma lésbica, amigos meus, que defendem o Che. Logo o Che que tinha o prazer imenso de matar gays. Certo? Então nós temos que denunciar e desmascarar isso de forma reiterada e sistemática. Eu espero muito, mas muito mesmo, que entre no Supremo, eu não diria nenhum ministro terrivelmente evangélico, eu diria que entrasse lá no Supremo um ministro terrivelmente ético. Já me bastaria que entrasse lá um terrivelmente ético. E aí a gente poderia fomentar essa discussão. Por que no Brasil o comunismo não é equiparado ao nazismo? Se ele é mais assassino do que o nazismo. Quantas pessoas morreram nas mãos do maluco do Hitler? Ah, que pena. Não, que pena não. Foi uma vergonha, foi um momento terrível da humanidade. Como foi terrível a questão do Stalin. Só que a máquina de propaganda da esquerda, ela é perversamente bem estruturada. Sejamos francos, esses caras são fenomenais na arte de dissimular. Ainda hoje os regimes comunistas matam reiteradamente cristãos, matam opositores. Ainda hoje eu vi uma entrevista, um material do Evo Morales, aquela nulidade, aquele estrupício humano, aquele narco-ditador, dizendo que os bolivianos têm que se organizar em milícias. Quando as pessoas pensarem na volta desses bandidos para o poder aqui no Brasil, eles têm que pensar do que nós nos livramos. Então, essa questão de você afastar, ver o nazismo de uma forma simpática, espera aí. Quantas pessoas morreram tentando cruzar o muro de Berlim? Quantas pessoas tiveram suas vidas ceifadas? Então, é hora sim de nós assumirmos essa discussão de que precisamos urgentemente equiparar o nazismo e o comunismo na mesma escala de monstruosidades, de regimes monstros, e proibir que partidos comunistas e de viés comunistas funcionem no Brasil, proibir a disseminação de material. Nós, inclusive, temos uma lei, a 7716 de 89, que já tipifica o nazismo. É só fazer o mesmo com o comunismo. Não precisa inventar nada. É apenas ser justo com uma questão que vários países do mundo estão equiparando o nazismo e o comunismo no mesmo patamar de regimes assassinos. Seria possível incluir na mesma lei, então? Eu acredito que sim, aqui, até mesmo porque
No caso do STF, nós já tivemos o episódio do STF criando legislação, o que é um absurdo, né? Mas, de qualquer forma, eu acredito que seja uma discussão que esteja madura para acontecer. Vai dar muita gritaria, vai ter muita gente braba, mas tem que ser feita. Sim. Irã é um país que não respeita os direitos humanos, né? Que persegue cristãos, onde as mulheres são apedrejadas, que apoia abertamente grupos terroristas e já prometeu várias vezes varrer Israel do mapa. No entanto, nesse episódio com os Estados Unidos, vimos parte da grande mídia feminista e grupos de esquerda defendendo o Irã. Como justificar tamanha hipocrisia? O ódio ao cristianismo. É simples. Eles usam aquela coisa bem infantil. O inimigo, o amigo do meu, o inimigo do meu inimigo vira amigo. Quer dizer, o que eles querem? Se o Irã se prontifica a destruir o Estado de Israel, não tem problema. Se o Irã se prontifica a destruir a cultura judaico-cristã, não tem problema, a gente está junto. Eu acho de um absurdo, eu acho de uma estupidez, eu acho de uma barbárie, eu não tenho... as palavras seriam proibidas, mas é uma realidade que a gente precisa, é uma insanidade. Você deve saber dos relatos da violência que acontece contra as meninas de 7 anos, que são obrigadas a casar, e que morrem, muitas vezes na lua de mel. E as feministas vão lá e apoiam isso, porque na verdade elas não estão apoiando o Irã, elas querem a destruição da cultura judaico-cristã. O mesmo acontece em relação aos homossexuais. O Irã enforca homossexual direto. E manda o Jean Willis para lá, manda fazer uma passeata gay. Eu tenho um amigo meu muçulmano em São Paulo, e eu fico sempre brincando com ele. Olha aí a passeata, vamos fazer uma passeata? Não vão. Pede para o pessoal do Porta dos Fundos fazer uma sátira, uma paródia sobre Maomé. O Salman Rushdie, vive ainda hoje na Inglaterra, autor dos versos satânicos, ele é um condenado. Ele é um homem morto que anda pelas ruas. O Charlie Hebdo fez uma charge, os caras destruíram. Quer dizer, teria que a gente analisar do ponto de vista da psiquiatria a cabeça de um esquerdista. Porque é uma cabeça tão doentia, é uma cabeça tão cheia de contradições, que você não pode discutir a sanidade do que a esquerda pensa e defende, do ponto de vista daquilo que eu acredito, do ponto de vista que a maioria do povo brasileiro acredita. Por quê? Porque eles querem varrer Israel do mapa. Não vão varrer. Não vão varrer jamais. Já levaram tantas surras nas batalhas desde 1949. Às vezes me dá a impressão que tem grupos de árabes que gostam de apanhar. Entram na guerra sabendo que vão perder. Israel não vai ser varrida do mapa. O que precisa a mídia brasileira parar de ser canalha? Houve intensa comemoração no Oriente Médio com a morte de Soleimani. Intensa. Basta observar como está sendo a questão das manifestações lá. Nas últimas manifestações, milhares de iranianos foram mortos a mando de Soleimani. Sem ele, as pessoas estão readquirindo coragem. Eu não acredito, sinceramente, que o regime dos ayatolás caia. Mas eu acredito que, para aquele discurso monolítico, aquele discurso de que morreu um herói nacional, eu li uma entrevista na Deutsche Welle e dizia que as pessoas estavam indo lá para comer. Quem ia no enterro, quem ia no cortejo, tinha alimentação. Parece assim pão com mortadela aqui de nós. Então, eu não vejo mesmo nenhuma possibilidade do Irã conseguir varrer Israel. Fico com muito sentido pelo
fato de que as feministas, feminazi, os movimentos LGBT não se dão conta de que lembram a música do Lupicínio e do Rodrigues, né? Eles vão ao inferno na busca de luz, certo? Então é uma coisa muito, muito perigosa, porque isso também passa pela manipulação da informação. A extrema-esquerda, o centrão fisiológico e parte da grande mídia parecem fazer parte de um só grupo, né? Como até o senhor estava explicando, e com o objetivo claro: destruir a economia, gerar desgastes entre os ministros e derrubar o presidente Bolsonaro. O senhor, acredito, né, acredita nisso também, né? Mas qual é o objetivo disso tudo? Olha, veja bem, é bom sempre fazer um resgate histórico rápido. O Centrão surge no governo do Sarney. Quando eu começo, toma lá da cá, eu era assessor técnico da Constituinte. Aí, para aumentar o mandato, ele foi cedendo ministérios. Depois você teve o governo do Collor, que foi um governo meio maluco, mas que ele não negociou. E quando ele tentou negociar via Jorge Bornhausen, já era tarde. Aí entra uma fase que eu digo assim, que é uma bola de neve. Começa com Itamar, que criou as bases do Centrão moderno, se aprimora com o Fernando Henrique Cardoso, principalmente quando ele consegue a aprovação da privatização de empresas públicas, do sistema Telebrás e tudo mais, e a aprovação da emenda da reeleição. Ali o Centrão está formado. O que acontece no governo com a chegada do bando do Lula? Aquilo que era uma coisa assim, conversada, virou institucional. O roubo virou institucional. Se institucionalizou a bandalheira. O que era aceito virou norma. Quanto pior fosse o sujeito, quanto mais ladrão fosse o sujeito, quanto mais inútil ele fosse, desde que ele garantisse votos, mais importante era para manter o poder. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com José Genuíno em 2003, 2004, no edifício Varig, que era onde era a sede do PT, quando o PT ainda estava começando a roubar, e ele me disse o seguinte: um dia, quando souberem o que nós pagamos para garantir a governabilidade, nós não seremos perdoados. A sociedade descobriu. E realmente não perdoou, e hoje o PT é sinônimo de corrupção e tudo mais. O Centrão, junto com a oposição, controlam o Congresso Nacional. Eu diria que o Bolsonaro pode contar com algo entre 70 e 90 parlamentares. Todo mundo lá é bandido? Não, eu acho que existem pessoas honestas. Eu acho que existem parlamentares, senadores honestos. Mas na sua imensa maioria não passam de punguistas, não passam de fisiológicos, não passam de pessoas que estão lá para legislar e defender os seus interesses e os seus patrocinadores. E isso é uma coisa muito grave, porque nós chegamos no ponto de uma agenda de ladrões querer comandar o país. Eles contam com o respaldo do judiciário, eles contam com a cumplicidade da mídia, e eles contam principalmente, aí uma responsabilidade nossa, muitas vezes com a omissão da maioria. Porque se nós somos a maioria, nós temos que fazer valer. Esse ano é ano eleitoral. Nós vamos começar a fazer a limpeza nesse ano. Porque, veja bem, quando a pessoa elege o vereador lá em Candelária, lá em Campos, lá em Araguari, em qualquer cidade, ele elege o vereador, mas também elege o cabo eleitoral do deputado federal a ser eleito em 2022, do deputado estadual, do senador e do governador. Então, eu ao mesmo tempo que eu tenho uma imensa preocupação com o atual momento, por conta do poder que o Centrão tem, porque o Centrão sempre viveu de muito dinheiro e hoje ele não tem esse dinheiro. Quando você anda ali no Salão Verde, vocês andam ali, então vocês sabem a angústia desse pessoal. Eles não sabem fazer política sem muito dinheiro.
e temos uma pauta muito grande, complicada pela frente. Nós temos uma reforma tributária necessária, nós temos uma reforma fiscal, enfim, nós temos uma reforma um enfrentamento político muito grande. E eu tenho medo, confesso para ti, que mesmo eles sendo criminosos e bandidos, e por isso mesmo eles possam de repente armar alguma coisa para derrubar o presidente Bolsonaro. Não creio que eles tenham coragem. Eles vão continuar fazendo isso, engessando aqui, engessando ali, certo? Aprovando como essa lei do abuso da autoridade, vão continuar fazendo essas barbaridades, o orçamento impositivo, essas coisas que... E, na verdade, muitas vezes as coisas pequenas são potencializadas pela mídia. Então, uma discussão adquire uma repercussão muito grande porque interessa também para a mídia fazer esse enfrentamento. Sim. O assunto está quente e muito esclarecedor, né? Mas essa conversa com o analista político Alfredo Bissoff, nós vamos continuar amanhã. Então, eu peço a vocês que continuem acompanhando a gente na TV Jornal da Cidade Online para mais esclarecimentos e mais polêmicas sobre esse assunto, não é mesmo? Com certeza. Eu acredito o seguinte, está na hora do brasileiro aprender a pensar por sua cabeça. Sim. Certo? E outra coisa, eu, por exemplo, sou gremista, você é flamenguista. Nós podemos discutir futebol, e por que raios nós não podemos discutir política? Política é coisa assim para ser discutida em mesa de bar, na padaria, na porta da igreja, até em velório. Nós temos que... A gente discute futebol até em velório. Com certeza. Então, enquanto nós continuarmos achando que não podemos discutir política, na verdade, nós estamos deixando que eles continuem mandando na política. Então, vamos continuar discutindo sobre política amanhã na TV Jornal da Cidade Online. Nós esperamos vocês.